Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo, professor da Help Concursos, e no vídeo de hoje vamos corrigir a prova de procurador jurídico do município de Mairinque. Essa prova foi realizada pela banca Instituto Mais no ano de 2020. A primeira pergunta ela está relacionada a um texto. O texto é Faxina na Alma, de Carlos Drummond de Andrade. Eu vou deixar o texto aqui alguns segundos para você dar uma lida e já já a gente começa a correção. Beleza, a primeira questão diz assim: de acordo com o texto, é correto afirmar que, alternativa A estagnação é o melhor caminho para recomeçar uma nova fase da vida. Alternativa B, sua mensagem possui um caráter melancólico, limitada às intempéries da vida. Alternativa C, a superação das coisas passadas possibilita ao homem a oportunidade de novas experiências. Alternativa D, a felicidade consiste na aceitação incondicional da vida tal qual ela é. Dá uma pausa, pensa um pouquinho que já já estou de volta para responder. Beleza, se você assinalou a alternativa C, parabéns, você acertou. Tá bom? Parabéns para você! Veja aí na primeira alternativa, alternativa A, que diz que a estagnação é o melhor caminho para recomeçar uma nova fase da vida. E o texto, ele vem falando, na verdade, o contrário disso, né? A temática do texto é sobre renovação, recomeço. Por isso, quando se fala em estagnação, torna a alternativa incoerente. Agora, na alternativa B, diz que a mensagem do texto tem um caráter melancólico, limitada às intempéries da vida. Na verdade, o texto ele procura dar esperança, né, para as pessoas, para ter uma vida melhor. Por exemplo, olha esse trecho que diz assim: onde você quer chegar? Alto? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Queira coisas boas para a vida. Então, isso mostra que o texto ele tem uma mensagem positiva e não tem nada de melancolia, né, no texto. A alternativa C diz que a superação das coisas passadas possibilita ao homem a oportunidade de novas experiências. E essa é a alternativa correta. Veja, por exemplo, aí nesse trecho do texto. Sofreu muito nesse período, foi aprendizado. Chorou muito, foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas, foi para perdoá-las um dia. Então veja que nesse e em outros trechos do texto, nós percebemos que a ideia principal é motivar as pessoas a superar os problemas e melhorar a vida delas. Agora na alternativa D, diz assim, olha, a felicidade consiste na aceitação incondicional da vida tal qual ela é. Bem, nós vemos que o texto ele dá uma ideia contrária, né? De que a gente deve mudar o nosso ponto de vista para que a gente consiga uma vida melhor. Aí nesse trecho diz assim, olha, se pensamos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejarmos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida. Então veja que em nenhum momento o texto dá a ideia que a gente deve se contentar e aceitar a vida como ela é. Ao contrário, a mensagem principal gira em torno de buscar uma vida melhor sempre. Então, dessa maneira, nós vemos que o gabarito dessa questão é a alternativa C. Vamos agora para a segunda pergunta. Assinale a alternativa cuja frase apresenta uma palavra em sentido figurado. Alternativa A. E é hoje o dia da faxina mental. Alternativa B. Queira coisas boas para a vida. Alternativa C, era o início da tua melhora. E alternativa D, se pensamos pequeno, coisas pequenas teremos. Dá uma pausa, pensa um pouquinho que já já estou de volta. Beleza? Se você assinalou a alternativa D, parabéns, você errou. Muito afiado! Pelo menos de acordo com a banca. Porque, na verdade, o gabarito dessa questão foi a alternativa A. Mas eu vou fazer um comentário junto com uma crítica.
Se você assinalou a alternativa D, na minha opinião, você não está errado. Mas vamos lá. A alternativa A palavra faxina, está no sentido figurado, né? Faxina geralmente é relacionada à limpeza de casa, né? Limpeza da casa, do trabalho. Mas aqui está no sentido de limpar a mente, retirar as preocupações, pensamentos ruins e relaxar a cabeça. Então, realmente, a alternativa a palavra faxina está no sentido figurado. Mas na alternativa D, na minha opinião, a palavra pequeno também está no sentido figurado. Veja que, de acordo com o dicionário online, a palavra pequeno significa de reduzido porte, de pouca extensão, de baixa estatura, franzino. E, em sentido figurado, pequeno pode ser usado para algo que tem pouca importância pelo número, quantidade, intensidade, valor e etc. Então, a palavra pequeno geralmente é usada para coisas ou pessoas, isso no seu sentido denotativo. Mas aqui, a palavra pequeno foi relacionada ao pensamento. E como o pensamento não é algo material, né, algo palpável, então é difícil conceber a ideia de um pensamento pequeno. Por isso, pensar pequeno aí, na minha opinião, é uma expressão conotativa, relacionada a não ter um sonho audacioso para o futuro. Assim, duas alternativas estariam corretas nessa pergunta. E agora, Giovanni? Por isso, se você assinalou a alternativa D, tenho certeza que você iria recorrer dessa pergunta, né, dessa questão na sua prova. Já as outras alternativas, tanto a B quanto a C, todas as palavras elas estão no sentido denotativo, né, no seu sentido real. Mas aí, na minha opinião, a banca ela errou ao colocar tanto a alternativa A quanto a alternativa D com palavras no sentido figurado. Mas o gabarito da banca é a alternativa A. Vamos agora para a terceira questão da prova. Pensando assim, trazemos para nós aquilo que desejamos. Olha quanto desafio, quanta coisa nova nesse mundão de meu Deus te esperando. Assinale a alternativa cujas palavras substituam, respectivamente, os termos destacados, mantendo o mesmo sentido. Alternativa A, cogitando, anelamos, estímulo. Alternativa B, aventando, almejamos, ínfimo. Alternativa C, conjecturando, hesitamos, obstáculo. E alternativa D, aquecendo, amealhamos e desatino. Dá uma pausa, pensa um pouquinho que já já eu estou de volta com a resposta. Enquanto isso, deixa um like no vídeo se você estiver gostando e se inscreve no canal para não perder os vídeos novos que a gente posta. Beleza, de volta para responder. Se você assinalou a alternativa C de casa, parabéns, você errou. Errou. Errou feio, errou rude. Porque o correto é a alternativa A. Vamos analisar aí qual que é o significado de cada uma dessas palavras. Então veja que as três palavras que estavam destacadas lá na pergunta foi pensando, desejamos e desafio. Na alternativa A, cogitar significa pensar, refletir, imaginar. Então combina com pensando, né? Agora a segunda, anelar, né, de anelamos, significa desejar algo com ardor, com vontade. E por último, a palavra estímulo é algo que impele a ação. Então, essa alternativa era a que mais combinava com as palavras destacadas. Mas veja aí na alternativa B, aventando. Aventando vem de aventar, que significa lembrar, sugerir. Agora, almejamos, né, do verbo almejar, também significa desejar. Então, aí combinava. E ínfimo é algo pequeno, algo supérfluo. Então, não combinava com a palavra desafio. Na alternativa C, conjecturando, vem de conjecturar, que significa supor, presumir alguma coisa. Hesitamos, vem de hesitar, que significa duvidar, vacilar. E a palavra obstáculo significa empecilho ou desafio. Na alternativa D,
Aquiescendo vem de aquecer, que significa consentir, aprovar alguma coisa. Amealhamos vem do verbo amealhar, que significa economizar, poupar. Então, esse daí não tinha nada a ver com a palavra lá em destaque. E por último, desatino, significa loucura, falta de juízo. Assim, o gabarito dessa questão é a alternativa A. Vamos agora para a quarta questão da prova, que diz assim: assinale a alternativa cujo uso pronominal entre parênteses corresponde à expressão destacada na frase, segundo a norma padrão da língua portuguesa. Alternativa A. Queira coisas boas para a vida. Queira-lhes. Alternativa B. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. Lhe dar. Alternativa C. Coisas pequenas teremos. Teremo-las. E alternativa D. É porque fechaste a porta até para os anjos. Fechaste-na. Dá uma pausa, pensa um pouquinho que já eu estou de volta. Beleza, de volta para responder a questão. Se você assinalou a alternativa C de casa, parabéns, você acertou. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Veja aí, olha, coisas pequenas teremos. Teremos o quê? Coisas pequenas. Então, coisas pequenas é objeto direto. Quando eu tenho um objeto direto, o pronome oblíquo vai ser o ou o a. O lhe, ele sempre funciona como objeto indireto. E como aí no caso o verbo é o teremos, terminado em S, eu vou utilizar o lo ou o lá. Aí no caso, las, né? Porque coisas pequenas, então tem que ser no mesmo gênero e no mesmo número. Como coisas, né? No plural, e são uma palavra feminina, então eu uso teremos las. Agora, nas outras alternativas, todas estavam erradas. Vamos ver. Ó. Alternativa A. Queira coisas boas para a vida. Coisas boas aí é o objeto direto. Por isso, o correto seria queira-as para a vida. E não queira-lhes, como estava na alternativa A. Lembre-se, o lhes sempre funciona como objeto indireto. Agora, a alternativa B. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. Dar uma nova chance. Novamente, o objeto direto. Dar o quê? Uma nova chance. Por isso, o correto seria recomeçar é dá-la a si mesmo. E a alternativa D é porque fechaste a porta até para os anjos. Veja aí, olha, fechaste. Fechaste o quê? A porta. Então, objeto direto. Agora, nesse caso, não é o na que eu vou utilizar, é o a. O na, ele só vai ser utilizado quando o verbo tiver uma terminação em ditongo nasal. Ão, on, an ou em. Aí sim eu vou colocar o n, né? Junto com o a ou o. Aí vai ficar na ou no. Esse não era o caso, né? O verbo era terminado em e, fechaste. Por isso, o correto seria, é porque fechaste-a até para os anjos. Então, aí, o único erro foi ter colocado esse N do na. Beleza? Então, se você tem dúvidas sobre colocação pronominal, eu vou deixar aqui no card o link para o vídeo que eu fiz sobre colocação pronominal. Assim, o gabarito, alternativa C. Vamos agora para a quinta e última questão dessa prova, que diz assim. As frases abaixo são transcrições livres do texto. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa e quanto ao uso da crase, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Libertar a alma para sonhar equivale a fazer uma faxina mental. Alternativa B. Fechando porta a porta, acabaremos encerrando a porta dos anjos. Alternativa C. Se te ofertar a uma nova oportunidade, tuas esperanças se remoçarão. Alternativa D. O sofrimento e o choro são o incentivo à maturidade. Dá uma pausa, pensa um pouquinho que já eu estou de volta. Beleza, de volta com a resposta. Se você assinalou a alternativa B,
Parabéns, você errou. Errou! Porque o correto é a alternativa D de dado. O sofrimento e o choro são um incentivo à maturidade. Aqui o verbo é o verbo incentivar. Ele é um verbo bitransitivo, ou seja, transitivo direto e indireto, regido pela preposição a. Então, quem incentiva, incentiva alguém a alguma coisa. Como aí, no caso, é a maturidade, é a maturidade com crase. Agora, vamos analisar as outras alternativas. Alternativa A, aí nós temos o a antes de um verbo no infinitivo. Então, não existe crase quando o a está antes de um verbo no infinitivo, como no caso aí o fazer. Agora, na alternativa B, fechando porta a porta, acabaremos encerrando a porta dos anjos. Aqui nós vemos dois casos aí de crase, e nenhum dos dois, nenhum desses dois as tem crase. Primeiro, porta a porta. Em expressões com palavras idênticas repetidas, aí no caso porta, não existe crase. E aí no finalzinho da alternativa, também não há crase depois do verbo encerrar. Esse verbo encerrar é transitivo direto. Quem encerra, encerra alguma coisa. Então não existe crase em nenhuma dessas duas ocasiões aí. E na alternativa C, se te ofertar a uma nova oportunidade, tuas esperanças se remoçarão. Beleza. Você sabe muito bem que a crase é a junção da preposição a com o artigo a. Veja aí que nessa frase, se te ofertar a uma nova oportunidade. Esse vocábulo uma, o que é? É um artigo indefinido. Então, veja que eu já utilizei aí um artigo indefinido para caracterizar a oportunidade, Uma oportunidade. Então, se eu já utilizei um artigo indefinido, eu não posso utilizar um outro artigo. Eu não posso definir e indefinir uma coisa ao mesmo tempo. Então, não é possível utilizar dois artigos para um mesmo substantivo. Então, nunca teria crase aí nessa ocasião. Porque, como nós sabemos, preposição mais artigo. Mas se eu já tenho um artigo indefinido, eu não posso utilizar um artigo definido. Assim, se você conhece bem o conceito de crase, você não cairia nessa questão aí, você não assinalaria essa alternativa como alternativa certa. Mas uma dica que eu deixo para você é que quando aparecer uma questão sobre crase, troque o substantivo feminino por um substantivo masculino. Se você vê que trocou o a por ao, aí tem crase. Mas se você usar só o o ou só o a, então não tem crase nessa alternativa. Porque o ao é uma forma de crase. Eu juntei a preposição a com o artigo o. Aí formou ao. Quer ver uma prova disso? Olha na alternativa D, que é a correta. O sofrimento e o choro são um incentivo ao crescimento, por exemplo. Veja que eu troquei o substantivo feminino maturidade pelo masculino crescimento. E aí eu tive que utilizar o ao, porque ocorreu a crase. Então, utilizando um substantivo feminino, como maturidade, eu vou utilizar a craseado, o a com acento grave. Então, utilize essa dica sempre nas suas provas, que eu tenho certeza que você vai acertar mais de 70%, 80% das questões de crase. Chegamos assim ao final do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like no vídeo. Além disso, se inscreve no canal para não perder os vídeos novos e para continuar ligado nos melhores conteúdos de concursos públicos.